mundo hiperconectado, onde cada segundo é registrado por bilhões de câmeras, satélites, sensores e sistemas digitais. Parece impossível que algo grande aconteça sem ser noticiado. Desastres, guerras, acidentes, descobertas científicas, fenômenos naturais, tudo aparece instantaneamente nas telas do planeta. Mas e se essa certeza fosse apenas uma ilusão? E se eventos gigantescos estivessem acontecendo longe dos nossos olhos, sendo sistematicamente abafados, censurados ou simplesmente apagados da história? Essa é a base da chamada teoria do silêncio global. Uma hipótese perturbadora que sugere a existência de um sistema mundial de controle da informação, capaz de ocultar acontecimentos de escala monumental, mantendo a população em um estado permanente de ignorância, cuidadosamente administrada. Ao longo das últimas décadas, sinais estranhos começaram a se acumular. Pessoas em diferentes partes do mundo relataram explosões gigantescas sem qualquer registro oficial, tremores locais sem correspondência em sismógrafos públicos, colunas de fumaça vistas por satélite que desapareceram dos bancos de dados horas depois, apagões completos em regiões inteiras, seguidos por comunicados vagos sobre falhas técnicas. Tudo isso parece isolado, mas quando reunido, forma um padrão inquietante. Em várias ocasiões, sensores independentes detectaram ondas sísmicas equivalentes a explosões nucleares, sem que nenhum teste fosse oficialmente anunciado. As leituras surgiram brevemente em sistemas científicos abertos, apenas para serem removidas em seguida. Pesquisadores que questionaram esses dados receberam ordens para interromper as análises ou perderam o acesso aos registros. Em alguns casos, eles desapareceram da vida pública. Outro elemento perturbador envolve satélites meteorológicos. Imagens capturadas por observadores independentes mostram formações atmosféricas anômalas, tempestades geométricas perfeitas, colunas de energia ascendentes e gigantescos vórtices sobre áreas remotas do planeta. Esses registros, quando comparados com as imagens oficiais divulgadas no mesmo horário, simplesmente não existem. É como se determinadas regiões fossem deliberadamente apagadas das transmissões públicas. Na Antártida, por exemplo, há vastas áreas permanentemente borradas em mapas abertos. Satélites civis apresentam falhas constantes nessas regiões. Tentativas de obter imagens de alta resolução são bloqueadas sob justificativas de segurança internacional. No entanto, sensores térmicos independentes indicam atividade incomum sob o gelo menos calor, movimento, estruturas subterrâneas. Nada disso é noticiado. O mesmo ocorre em desertos remotos, florestas densas, oceanos profundos e zonas polares, locais ideais para eventos que não podem ser vistos. Mas por quê? Segundo defensores da teoria do silêncio global, governos e corporações teriam firmado acordos secretos para ocultar informações capazes de causar pânico coletivo, colapso econômico ou questionamentos profundos sobre a própria natureza da realidade. Entre esses eventos estariam contatos com inteligência não humana, descobertas tecnológicas avançadas, experimentos militares fora de controle, fenômenos geofísicos extremos, colisões espaciais evitadas no último segundo e até provas de manipulação histórica em larga escala. Um dos exemplos mais citados ocorreu no início dos anos 2000, quando sensores astronômicos detectaram um objeto gigantesco atravessando o sistema solar interno. Os dados indicavam dimensões muito maiores que as de qualquer asteroide conhecido. O objeto passou extremamente perto da Terra, numa distância considerada crítica. Por algumas horas, informações sobre essa trajetória apareceram em painéis científicos abertos. Então, desapareceram. Nenhuma notícia, nenhuma explicação, nenhuma alerta. Dias depois, os registros foram alterados. O objeto foi reclassificado como uma anomalia instrumental. Mas diversos astrônomos amadores salvaram capturas de tela antes da remoção. Até hoje, essas imagens circulam em fóruns obscuros, levantando uma pergunta perturbadora. Quantas vezes fomos salvos de catástrofes sem nunca termos sido informados? Outro caso envolve explosões subaquáticas gigantescas, detectadas por hidrofones militares. Esses sensores, espalhados pelos oceanos,
para monitorar testes nucleares. Captaram ondas de choque equivalentes a múltiplas bombas atômicas, vindas de regiões sem qualquer atividade sísmica conhecida. Os dados vazaram brevemente. Horas depois, foram apagados. A explicação oficial? Fenômenos naturais raros, mas nenhum evento natural conhecido produz esse tipo de assinatura acústica. Em diversas partes do mundo, populações locais relataram céus que subitamente ficaram vermelhos, verdes ou completamente negros durante o dia. Sons profundos semelhantes a trombetas ecoaram por cidades inteiras. Luzes intensas cruzaram o horizonte. O fenômeno foi filmado por milhares de pessoas. No entanto, os principais meios de comunicação trataram esses eventos como ilusões coletivas, fenômenos meteorológicos comuns, ou simplesmente ignoraram completamente. E curiosamente, muitos desses vídeos desapareceram da internet em poucos dias. O silêncio global não se baseia apenas em censura direta, mas em algo mais sofisticado: o controle da narrativa. Ao inundar o público com informações constantes, menos notícias irrelevantes, polêmicas artificiais, entretenimento infinito, menos cria-se um ruído permanente, que torna quase impossível distinguir o que realmente importa. Mesmo quando algo vaza, ele se perde no caos informacional. É uma estratégia perfeita. Enquanto todos discutem celebridades, escândalos passageiros e crises fabricadas, eventos de escala colossal passam despercebidos. Outra camada dessa teoria envolve falhas temporais. Relatos de lapsos, de horas, dias e até semanas surgem em diferentes culturas. Pessoas afirmam ter acordado em horários diferentes do que lembram. Registros digitais apresentam intervalos inexplicáveis. Sistemas bancários mostram transações em horários impossíveis. Essas falhas raramente são investigadas. Mas, se o tempo for manipulado em pequena escala, eventos gigantes poderiam ocorrer dentro dessas lacunas temporais, sendo posteriormente costurados na linha histórica, como se alguém estivesse editando o próprio tecido da realidade. Projetos militares ultra-secretos também entram nessa equação. Testes envolvendo energia dirigida, campos eletromagnéticos de alta intensidade, manipulação climática, ondas gravitacionais artificiais e até experimentos com espaço-tempo seriam conduzidos longe de áreas povoadas. Quando algo sai do controle, o silêncio entra em ação. Regiões são isoladas. Comunicações são cortadas. Registros são apagados. Testemunhas são desacreditadas. Tudo em nome da estabilidade global. Mas estabilidade para quem? O argumento oficial é sempre o mesmo: evitar Nico proteger a ordem social, impedir o caos. Mas até que ponto uma sociedade deve ser mantida na ignorância para preservar uma ilusão de normalidade? Se eventos gigantes estão sendo ocultados, então nossa compreensão do mundo é profundamente incompleta. Talvez guerras quase tenham sido iniciadas sem que soubéssemos. Talvez tecnologias revolucionárias tenham sido descobertas e enterradas. Talvez encontros com algo além da humanidade tenham ocorrido e sido apagados. Talvez desastres globais tenham sido evitados por segundos e ninguém jamais soube. O silêncio global sugere que vivemos em uma realidade cuidadosamente editada, uma versão filtrada do mundo. Um palco onde só nos é permitido ver o que não ameaça a estrutura do sistema, mas sinais continuam escapando. Pequenas rachaduras na narrativa oficial surgem em documentos vazados, transmissões interrompidas, falhas técnicas suspeitas, satélites que param de funcionar por algumas horas, sistemas globais que entram em colapso simultaneamente. Esses momentos de instabilidade revelam que algo acontece por trás da cortina. E sempre que alguém se aproxima demais da verdade, o silêncio retorna. No fim, a teoria do silêncio global não afirma que exista uma conspiração única, centralizada e perfeitamente coordenada. Ela sugere algo ainda mais perturbador: uma convergência de interesses tão poderosa que diferentes governos, corporações, instituições científicas e forças militares agem em sincronia, mesmo sem se comunicarem diretamente. Um ecossistema inteiro dedicado à ocultação. Talvez porque
certas verdades sejam grandes demais para serem assimiladas. Talvez porque revelas significaria o colapso de sistemas inteiros, político, econômico, religioso e social. Ou talvez porque a própria estrutura da realidade não suporte ser totalmente exposta. Seja qual for a razão, uma coisa parece clara: nem tudo que acontece no mundo chega até você. Alguns dos eventos mais gigantescos da história humana podem ter ocorrido em completo silêncio. Sem manchetes, sem registros, sem memória coletiva. E se isso for verdade, então a pergunta mais assustadora não é o que está sendo escondido, é o que já foi.